Outra coisa que ele busca, além da paz, é o amor. O ser humano vai buscar o amor, ele vai buscar ser amado, né? Todo mundo quer ser amado por alguém, quer ser amado pela família, quer ser amado por um namorado, uma namorada, um cônjuge, quer ter o amor aonde quer que for e quer também demonstrar esse amor pelas pessoas. Mas durante essa busca de paz e de amor, o ser humano ele vai acabar não encontrando essa paz e esse amor que ele tanto deseja. Na verdade, o que ele vai encontrar é crise. Ele vai encontrar crise nos seus relacionamentos, ele vai encontrar crise no trabalho, nos estudos, em todas as partes da sua vida ele vai encontrar crise nessa busca por paz e por amor. E ele vai se frustrar muito por causa disso. Outra coisa que ele vai acabar encontrando nessa busca é medo. O ser humano vai encontrar medo, ele vai ter medo da morte, vai ter medo do desconhecido, ele vai ter medo de se relacionar com outras pessoas. O que as outras pessoas vão pensar se eu fizer isso? Então ele vai ter vários tipos de medo. E isso que o ser humano vai encontrar. Então a gente vai partir para o nosso segundo personagem da história, que foi quem criou o próprio homem, que é Deus. Lá em Gênesis 1, 27, vai falar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou o homem baseado em si. E o homem, no começo, ele tinha uma relação muito boa com Deus. Os dois se davam muito bem e tinham um relacionamento pleno. Só que o homem acabou estragando tudo. O homem desobedeceu a Deus e, por causa disso, ele foi separado de Deus. Pode ver que tem todo esse espaço. O ser humano, na sua busca por paz e por amor, que vai acabar encontrando crise e medo, ele vai tentar se religar até Deus, ele vai tentar voltar até Deus. E ele vai tentar isso de várias formas. Uma das formas que ele vai tentar fazer isso é através das filosofias de vida. Ele vai tentar seguir um determinado estudo, uma linha de pensamento, ele vai tentar fazer estudo de astros, vai tentar buscar energias. Então ele vai tentar de várias formas, mas ele não vai conseguir, ele vai ver que ele não consegue, porque tem uma barreira que impede de chegar até Deus. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa barreira. Ele vai ver que a filosofia de vida não é suficiente e ele vai tentar de outra forma. Ele vai tentar através da religião. Ele vai tentar através de rituais, de pagar promessas, de liturgias, dogmas. Ele vai tentar de várias formas chegar até Deus, mas ele vai ver que ele não consegue também por causa dessa barreira. E ele vai partir para a próxima. Ele vai tentar através das boas obras. Vai tentar praticar caridade, vai tentar ser solidário, vai tentar ajudar as outras pessoas, vai tentar ser menos egoísta. E com isso ele vai tentar chegar até Deus, mas ele não consegue também. Ele não consegue por causa dessa barreira. E essa barreira tem um nome. Pecado. Esse é o nome da barreira. Pecado é tudo aquilo que a gente faz, fala ou pensa que desagrada a Deus. Pecado é errar o alvo. E agora eu vou dar alguns exemplos e vocês me dizem se isso é pecado ou não. Pode ser? Desobedecer aos pais é pecado? Sim. Matar alguém é pecado? Sim. Roubar alguma coisa de alguém é pecado? Então todo mundo sabe que é pecado. E por causa do pecado, o ser humano não consegue chegar até Deus. E Deus, vendo que o ser humano não consegue chegar até Ele, vai surgir uma flecha de uma direção diferente. Em vez de agora o homem tentar ir até Deus, Deus vai vir até o homem. E Ele vai vir até o homem na pessoa de Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à Terra, encarnou, e Ele tinha necessidades como homem, porque Ele era 100% homem, 100% Deus. Ao mesmo tempo que Ele ficava cansado, que Ele sentia fome, que Ele precisava dormir, Ele era Deus. Jesus chorou. E naquele mesmo capítulo de João 11 que Jesus chora, logo depois Ele ressuscita Lázaro. Alguém aqui consegue ressuscitar alguém? Não, eu não consigo, a Bíblia não consegue, ninguém de vocês consegue. A gente pode ver que Ele era tanto homem quanto Ele era Deus. Ele multiplicou pães e peixes, Ele ressuscitou pessoas. Ele andou sobre as águas. E isso Ele era homem e Deus. E Cristo veio até a terra e viveu uma vida justa. Ele viveu uma vida sem pecado. A Bíblia fala que todo mundo pecou e carece da glória de Deus em Romanos 6, 23. E Cristo não pecou, ao contrário de nós. Eu pequei, a Bíblia pecou, todo mundo aqui pecou. E não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia que está dizendo. Então, a gente carece da glória de Deus. E Cristo veio justamente para pagar o preço pelos nossos pecados. Porque no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele fala que o salário do pecado é a morte. Quem aqui já trabalhou ou trabalha? Alguém aqui? Quem trabalha sabe que tu passa o mês inteiro fazendo aquela coisa para tu chegar no final do mês e receber o salário.
E o salário de uma vida inteira de pecado é a morte eterna, separado de Deus. Então, Cristo veio, morreu por nós, foram colocados pregos em seus pés, em suas mãos, foi colocada uma coroa de espinhos na sua cabeça. E quando ele estava naquela cruz, ele derramou o seu sangue por nós. O seu sangue escorreu. Mas tu não tinha falado que ele era Deus, que ele podia fazer coisas sobrenaturais, por que ele simplesmente não saiu daquela cruz, arrancou aqueles pregos, aquela coroa e saiu fora? Ele não fez isso porque tem uma palavra que define. Por que ele não fez? Amor. João 3,16 vai falar que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Então Cristo nos amou de tal forma que ele morreu naquela cruz. E ele fez o sacrifício até o final. Depois que ele morreu, no terceiro dia, ele ressuscitou. E ele voltou aos céus. E quando ele subiu aos céus, ele deixou uma promessa de que ele voltaria, um dia ele ia voltar. E quando ele voltasse, ele ia encontrar dois tipos de pessoas, duas pessoas diferentes, dois corações diferentes representados aqui. O primeiro coração que ele ia encontrar, aquele coração da esquerda, é um coração que tem eu no centro e Cristo fora, a cruz fora. Ou seja, é um coração centrado em si, um coração egocêntrico, que só pensa em fazer as suas vontades e quer satisfazer os seus desejos. Esse coração. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber da cruz, ele só quer saber de si mesmo. E outro coração que ele ia encontrar é um coração que tem a cruz no centro e tem o eu fora. Esse é um coração que vai voltar com Cristo, que vai ascender aos céus quando Cristo voltar. Esse coração, ele se importa com Deus e ele se importa em fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede dele. E ele deixa suas vontades de lado. Enquanto esse coração, ele vai ser levado aos céus, esse outro coração, ele está destinado à morte eterna. Lembra que eu falei do salário do pecado é a morte? Ele vai receber o salário dele, que é a morte eterna, a separação de Deus. Ou seja, ele vai passar o resto da eternidade no inferno. É isso. Então, aqueles que entenderam essa mensagem, tem uma palavra que é necessária. Para que você um dia possa desfrutar do céu com Cristo, é necessário crer. Crer em Cristo, crer na mensagem do Evangelho. Mas aí, tu pode estar pensando, crer, acreditar. Eu vou dar uma explicação da diferença de crer para acreditar. Pensa comigo. Pega dois prédios bem altos e passa uma corda em cima. E tem um cara lá em cima com um carrinho de mão e tem uma galera lá embaixo olhando ele. E daí ele fala que vai passar e vai voltar. E daí vai ter um pessoal que vai dizer que não, que ele não vai passar e que ele não consegue. E vai ter gente que vai acreditar nele. Que vai dizer, não, tu consegue, vai lá. E daí ele vai e volta. Todo mundo acredita nele. Isso é acreditar. Agora ele fala, quem crê em mim, sobe aqui em cima do carrinho que eu vou passar contigo. Vou ir voltar. Isso é crer, é depositar totalmente a confiança. Implica em total depósito de confiança. Isso é crer. É depositar toda a confiança na mensagem de Deus. E a consequência de tu crer é tu mudar. Se tu crer em Cristo, a tua vida vai ter mudanças. Vai ser um processo gradual e contínuo. Que vai resultar em cada vez que tu tirar velhos hábitos ruins e que desagradam a Deus, e colocar novos hábitos. Aquele que mentia, para de mentir, agora fala a verdade. Aquele que roubava, agora ele trabalha para contribuir. Então, uma inversão total de atitudes. Isso é a consequência de crer em Cristo. E agora, eu queria pedir para todo mundo baixar a cabeça, fechar os olhos. Mesmo quem não entendeu, quem não acredita, mas eu peço por um sinal de respeito.